Eu sou Elda Bussinger, para quem não me conhece, sou professora universitária e hoje é dia 15 de outubro, são 21 horas. Eu acabei de ler dezenas e dezenas de mensagens muito bonitas, carinhosas, afetivas, que recebi de meus alunos, alguns que foram meus alunos há mais de 30 anos, outros que são alunos agora, e bastante emocionada com a leitura de todas essas mensagens. Eu li também algumas mensagens de colegas, professores, pessoas que eu não vejo também há muito tempo, e bastante constrangidos, com um sentimento bastante ruim sobre a situação em que vivem os professores hoje no nosso país, especialmente no Brasil. Muitos falando acerca das preocupações, dos medos, da angústia, de ver o descrédito com que professores são tratados, de ver manifestações de formadores de opinião importantes que tratam do professor ou da profissão como se fosse algo de segunda categoria. Como se professores fossem professores apenas porque não serviram ou não deram certo para outros fazeres. E essa angústia associada a todas as preocupações advindas desse momento que nós vivemos, dessa pandemia, das mudanças tão violentas, os processos tão violentos pelos quais todos nós passamos, que eu resolvi gravar esse vídeo com uma mensagem de estímulo aos meus colegas professores. Não apenas professores universitários, mas professores também do ensino fundamental, do ensino médio, pensando em todos aqueles que em algum momento da sua história decidiram que seriam professores, educadores. Não aqueles que foram transformados em educadores por conveniência, mas aqueles que fizeram uma opção pela profissão. Eu queria dizer a vocês que não é hora de estarmos desanimados. É hora de nós estarmos carregados de esperança, ainda que tenhamos os nossos pés fincados no chão e a nossa compreensão clara de que o momento é de crise e de riscos enormes para a educação. Então a minha palavra é uma palavra de estímulo, de dizer a vocês que há muitas possibilidades, há muitos caminhos a serem trilhados, há muitos projetos a serem pensados, a serem gestados. E nós precisamos, neste momento de crise, estarmos confiantes, fortalecidos, de que há caminhos possíveis a serem trilhados. Mas que nós precisaremos de mais ainda sermos corajosos. Os professores são corajosos por excelência. Eu diria que se há uma característica típica dos professores é a coragem. Sabe por quê? Porque a sala de aula é algo muito difícil. Não é fácil você se encontrar com pessoas tão diferentes, cada um com a sua história de vida, cada um com o seu cabedal de conhecimentos, e nós nos encontrarmos com essas pessoas com a pretensa missão de ensinar a eles. Ora, na realidade, ser professor é, antes de tudo, ser um sujeito corajoso. Professor, educador é aquele que lida com instabilidade o tempo todo. Você prepara uma aula maravilhosa, faz um PowerPoint fantástico, vídeos, apresenta vídeos, faz análise de casos, mas os alunos têm o seu próprio cabedal de conhecimentos. E estes alunos questionam, essas mentes inquietas, essas mentes belíssimas, plurais, e na sala de aula te questionam. Na atualidade, não há mais lugar para aquela aula professoral, onde o professor falava
como autoridade máxima e os alunos escutavam sem questionar. Hoje tudo é questionado. Hoje cada fala, ela é confrontada com as informações que temos no Google. Ou seja, pode parecer uma disputa inglória com um conhecimento total advindo do Google, quando na realidade o professor tem um saber mais limitado, se nós considerarmos em quantidade, em volume de informações. Mas olha, eu queria dizer que o sujeito tem que ser, o professor tem que ser corajoso, mas o professor tem que ser fundamentalmente humilde, para entender que ele é um aprendiz o tempo todo, para entender que o tempo da arrogância da docência, se é que ela existiu, e existiu certamente, ela já passou. Agora é tempo de sermos humildes, corajosos e entendermos que há conhecimento para além do Google. Há algo de místico nessa profissão. Há algo de incompreensível nessa profissão. Há algo para além das informações e do conhecimento que estão postos nos livros, que estão postos no Google ou que estão postos em qualquer biblioteca. Essa profissão é carregada de sentidos, carregada de percepções, de sentimentos, de olhares. Ser educador é fundamentalmente ser alguém que compreende a mágica do encontro com o outro. Ser professor é ser alguém que tem algo de especial naquilo que faz, em tudo que faz. Eu não estou aqui dizendo que a profissão é simplesmente uma vocação, no sentido de uma mística, de uma arte. É tudo isso. E eu não estou negando a importância dos métodos, a importância das técnicas de ensino, que devem ser seguidas, claro. Um bom professor, um bom educador, ele se submete a este aparato pedagógico, ele busca se capacitar com esse aparato pedagógico, mas há algo mais que nem todos alcançarão, por mais que dominem os métodos e as técnicas. Há uma paixão na docência, há uma paixão em ensinar. E aí eu diria que ensinar é a mais importante das profissões. Sabe por que ela é a mais importante das profissões? Porque só existem médicos, só existem engenheiros, só existem advogados, só existem juízes. Só existem todas essas profissões porque existem professores, porque existem educadores, que são essa mola propulsora da história. Educadores são pessoas que, para além do conhecimento, para além da pesquisa, para além daquilo que eles trazem para o aluno no encontro, há toda uma coragem de se reinventar. Professores são aqueles que, junto com seus alunos, se colocam numa relação, não de transmissão de conhecimento, mas numa prática pedagógica emancipadora, uma prática que emancipa o outro, uma prática que liberta o outro do cabresto de uma educação formal, que liberta o outro da gaiola dos manuais. Ser educador não é colocar cabresto. Ser professor não é jogar todo o conhecimento numa mente vazia, porque essas mentes que chegam até você não são vazias, são mentes ricas, são sujeitos com suas histórias de vida, de existências plenas, ricas. São pessoas com as mais diversas características que chegam até você na condição de aprendizes e que você precisa não transmitir um conhecimento, mas que você precisa convidar, que você precisa inspirar, que você precisa provocar
para que estas pessoas possam descobrir o mundo, possam construir o conhecimento por elas mesmas, não por você. O professor não transmite um conhecimento, o professor produz conhecimento, mas o professor convida o outro a um processo também de produção do conhecimento. Então eu diria que ser educadora, eu sou há 40 anos professora. Eu tentei me reinventar em cada momento da minha história. E continuo me reinventando, continuo aprendendo. Eu aprendo muito mais com os meus alunos do que eu ensino. É uma troca, mas é uma troca desigual, porque são muitas pessoas. Eu não sou a detentora de um saber. Eu conheço alguns caminhos e dou algumas pistas para que eles possam encontrar e construir o seu próprio conhecimento. Nesse sentido, eu queria dizer que esta mágica da docência é uma mágica que inspira o outro, que instiga o outro, que provoca o outro a se libertar de suas amarras. Nós não podemos encabrestar nossos alunos em um saber que está encarcerado nos manuais. Nós precisamos e não podemos subjugar corpos, subjugar mentes. Nós não precisamos e não devemos atuar como reprodutores de um sistema, mas nós precisamos questionar todos os dias este sistema, na sala de aula, nos encontros com os alunos, que poderão se dar na pesquisa, que poderão se dar na extensão e também no ensino. É preciso, então, que o professor seja essencialmente um educador de raiz, numa expressão bem dos nossos tempos. Não alguém que espera autoritariamente ser respeitado, mas alguém que é amado por aquilo que é, alguém que é respeitado por aquilo que provocou e não por aquilo que obrigou. E nesse sentido, a minha palavra de estímulo aos professores, nesta pandemia, nós fomos capazes de nos reinventar. Nessa pandemia, num momento de ruptura, num momento em que o esgarçamento de tudo aquilo, do tecido social, no momento em que todas as verdades foram questionadas, nós fomos chamados a nos reinventar e a reinventar a educação. E nós fizemos isso com competência, nós fizemos isso com dedicação. Professores precisam ser os profissionais mais respeitados, não desqualificados, não desvalorizados. As grandes instituições de ensino não serão aquelas que precarizarão o trabalho docente. As grandes instituições de ensino do futuro, aquelas que farão a diferença, aquelas que forjarão mentes e corações para a construção do futuro, são aquelas que respeitarem o trabalho docente, aquelas que compreenderem que o professor tem que ser valorizado, valorizado por seu saber, valorizado por aquilo que faz, valorização salarial, mas valorização também pelo seu trabalho, valorização por aquilo que ele é capaz de fazer na construção de um futuro que está aí nas nossas mãos, um futuro que está aí para ser construído por nós, reinventando um sistema, rompendo com um sistema e construindo algo novo, uma educação nova, uma educação emancipatória, uma educação que liberte, que emancipe as pessoas e não que subjugue as pessoas, que as faça, uma educação que faça com que dóceis corpos estejam à disposição daqueles interesses que são escusos, aqueles interesses que não são republicanos, aqueles interesses que não são de respeito à dignidade da pessoa humana, que não são de respeito à justiça social. Professores são fundamentalmente
questionadores de tudo que está posto na construção de uma nova sociedade. Uma sociedade mais justa, uma sociedade de pessoas mais livres, uma sociedade de pessoas com menos desigualdade social. Professores são fundamentalmente questionadores e não reprodutores daquilo que interessa às elites. Força, coragem, agora é a nossa hora. Vamos nos valorizar e as instituições de ensino precisam valorizar seus professores para que possam ter os melhores educadores que esse país precisa. Um abraço a todos. Parabéns pelo Dia do Professor, da professora.